Olá, aqui é a professora Vânia e hoje a gente vai resolver os exercícios de fixação que a professora Elizabeth passou sobre o Teorema de Pitágoras. Primeira coisa, ao resolver esse tipo de atividade, a gente tem que identificar no triângulo retângulo, tem que ser retângulo, os lados que formam um ângulo de 90 graus. Esses lados a gente chama de cateto, né? E o lado oposto a esse ângulo nós chamamos de hipotenusa. Para quem assistiu aqueles vídeos curtos lá que demonstram e provam todo o teorema de Pitágoras de uma forma bem dinâmica e visual, o que vocês perceberam? Que hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Lembrando que aqui a hipotenusa nós podemos chamar de x ao quadrado igual a c ao quadrado mais c ao quadrado, ou tem gente que faz x ao quadrado igual a y ao quadrado mais z ao quadrado, não interessa. É cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa, tá? Então, quem que é a hipotenusa aqui no caso? X. Então, nós vamos fazer x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Muito bem. Como que a gente vai resolver isso? Vamos manter o x ao quadrado, porque x ao quadrado é x ao quadrado. 6 vezes 6 é 36 e 8 vezes 8 é 64. Portanto, x ao quadrado é igual. O resultado disso é 100. Que número que é ao quadrado dá 100? E a gente pode simplesmente tirar a raiz ou só responder que o número que é ao quadrado vezes 100, né? Que ao quadrado é 100, é o próprio 10, tá? Vamos para a letra B. A mesma coisa. Primeiro, identificamos os lados que formam um ângulo de 90 graus. Esses são os catetos. O lado oposto a esse ângulo é a hipotenusa. Então, nós percebemos que x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144 e 9 ao quadrado é 81. O resultado dessa soma é 225. Opa, a professora esqueceu de colocar o quadrado. Que número que é ao quadrado dá 225? É só eu tirar a raiz ou simplesmente pensar. Que número que é ao quadrado dá 225? 15, certo? Não interessa a posição do triângulo. O ângulo pode estar à esquerda, à direita, em cima. Tendo o ângulo de 90 graus, não interessa a posição, tendo um triângulo com um ângulo de 90 graus, a gente chama de triângulo retângulo. E esse triângulo pode ser resolvido, né? O problema pode ser utilizado para resolver o teorema de Pitágoras, certo? Então, de novo, quais os lados que compõem o ângulo de 90 graus? Esses são os catetos. O oposto, hipotenusa, tá? Então, vamos lá. Tá, professora, mas agora a hipotenusa não é o x? Não, nem sempre a hipotenusa é x. Isso é um erro muito comum e prestem atenção. Por isso que eu tô desde o comecinho falando ali. Formou o ângulo de 90 graus, os lados é cateto, certo? Então vai ficar, olha lá, olha lá. Então vai ficar, quem é a hipotenusa? 5 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Quanto que é 5 ao quadrado? 25, né? X ao quadrado mais 4 ao quadrado, 16. Agora, a gente pode simplesmente passar o x negativo para o lado de lá, o 25 negativo para o lado de lá, ou fazer assim. Se eu sei que 25 é igual a x ao quadrado mais 16, então x ao quadrado mais 16 é 25 e resolvo com x positivo, tá? Pode passar negativo, vai dar o mesmo resultado? Vai. Só que eu prefiro fazer assim e eu vou fazer assim por enquanto. Daqui a pouco eu faço um negativo. 25 menos 16. Estou super distraída, né? Zerro ela. Muito bem. Quanto que dá 25 menos 16? 9. Que número que é ao quadrado dá 9? Poderia simplesmente colocar x igual a 3, mas não, vamos tirar a raiz. E agora sim, qual que é a raiz quadrada de 9? 3. Muito bem. Próximo. Tudo bem até aqui? Ok. Então, primeiro identificar os catetos. Olha lá, tá numa outra posição.
Então, os lados que formam o ângulo de 90 graus, cateto e cateto. E o outro, hipotenusa. Tá, só que agora a gente tem uma multiplicação. O pulo do gato aqui é simplesmente fazer assim, ó. Colocar entre parênteses, tá? Porque se você colocar... Quer ver? Deixa eu continuar. Vamos lá. Hipotenusa ao quadrado, 20 ao quadrado. Cateto ao quadrado, 4x ao quadrado. Mas não é só o x que está elevado ao quadrado, é o 4x. O 4x é cateto. O 3x é cateto, então eu tenho que levar os dois ao quadrado. Se eu não fizer isso, vai ficar 4x ao quadrado, que não é o nosso caso. Se a gente está elevando os dois termos ao quadrado, eu vou ter que fazer 4 vezes 4, x vezes x, porque é 4 ao quadrado e x ao quadrado. Muito bem. Quanto que dá 20 ao quadrado? 400. E 4 ao quadrado? 16. E x ao quadrado? X ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, x ao quadrado é x ao quadrado. O que a gente tem aqui? 25x ao quadrado, 400 é igual a 25x ao quadrado. Não é a mesma coisa que eu escrever 25x ao quadrado igual a 400? Há quem vá querer passar o menos 25x ao quadrado menos 400, multiplicar por menos 1. Pode, gente, pode. Mas eu estou mostrando um jeito de resolver de uma forma assim, se isso é igual àquilo, aquilo é igual a isso, certo? Muito bem. Se 25x ao quadrado aqui é igual a 400, ele está multiplicando, o que eu vou fazer com esse 25 que estava multiplicando? Vou passar dividindo. E o resultado disso é 16. Porque 100 dividido por 25 é 4, se eu tenho 400, 4 vezes 4 é 16. Muito bem. Que número que é ao quadrado dá 16? Eu posso colocar aqui já o resultado, que é 4, mas posso também colocar a raiz para daí achar o x igual a 4, certo? Beleza? Ah, professora, agora fica difícil porque apareceu uma raiz. E daí? Raiz é raiz, tamo aí, porque daí vier. Então, primeira coisa, identifica o cateto, os catetos. Muito bem, este é cateto, este é cateto. Quem está ao lado contrário do 90 graus é a hipotenusa. Ó, hipotenusa. Tem um poema da hipotenusa, tá? Que é bem legal, procurei na internet, vocês vão ver. Hipotenusa ao quadrado. A mesma historinha ali do x ali do lado. Se eu tenho uma multiplicação, eu tenho que levar os dois termos ao quadrado. Não é só a raiz de 5 que está ao quadrado. É o 3 raiz de 5 ao quadrado. Beleza. Igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado. Cateto mais cateto. Ai, professora, eu coloquei x ao quadrado mais 6 ao quadrado. Vai dar tudo errado. Mentira. Lembra? Soma não altera. 2 mais 4 é igual a 4 mais 2, né? Então, não tem problema. Respira. O que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9. E o que é raiz de 5 ao quadrado? Há quem queira fazer uma raiz de 5 ao quadrado da seguinte forma. Isso daqui é raiz de 5 vezes raiz de 5, que dá raiz de 25, raiz de 25 é 5. Há quem vá pensar que, poxa vida, se eu estou tirando raiz e elevando ao quadrado, eu não estou fazendo nada. Lembra? A professora em sala falou muito isso. Se eu tenho raiz de 20 elevado a 20 ao quadrado, é o contrário. Estou tirando a raiz de uma coisa que está sendo elevada ao quadrado. Então, eu não estou fazendo nada, tá? Mas tudo bem, façam do jeito que entender. O que interessa é que ali, aquela raiz de 5 ao quadrado, o resultado é 5. Simples assim. 5. Então, vai ficar 9 vezes 5. 6 ao quadrado, 36. X ao quadrado é x ao quadrado. 45 é igual a 36 mais x ao quadrado. Para a felicidade de alguns, eu vou jogar esse x negativo para lá. Não precisaria, era só fazer 36 mais x ao quadrado igual a 45, blá, blá, blá. Mas tudo bem, eu vou passar
porque senão alguém vai ficar bravo comigo. Menos x ao quadrado é igual a 36. Esse 45 estava somando, vem diminuindo. Ai, eu não estou usando as canetas coloridas igual a professora Beth. Não tô, ó, não tô. Vou só para dizer que não tô, fiz agora. Muito bem, então vai ficar menos x ao quadrado igual. Quanto que dá 36 menos 45? Ah, se fosse 46 dá 10, então dá 9. Ai, e agora? Tudo negativo, então vamos multiplicar por menos 1. Ah, muito bem, x ao quadrado igual a 9. Que número que elevado ao quadrado dá 9? Ah, há quem diga que é 3, mas antes queira fazer raiz de 9. Ok, tudo bem, relax. Certo? Desculpa pela palhaçada que eu estou empolgada. Vamos para o F. Já vi que faltará espaços. Muito bem. Já entenderam essa parte? Dá pausa aí, qualquer coisa. Eu vou dar uma apagadinha aqui, tá? Porque não vai caber. Vou mostrar para vocês porque não caberá, mas eu vou tentar antes. Ok. Primeira coisa, identificar os catetos. Cateto, cateto. O outro é hipotenusa. Cateto, cateto. Formou 90 graus, lado oposto, hipotenusa. O que me diz o teorema de Pitágoras? Que hipotenusa ao quadrado, e eu tenho uma soma, portanto, parênteses, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Parênteses. Daí, o que eu tenho que fazer? Produto notável. Isso daqui não é x mais 5 que multiplica x mais 5? Então, quem lembra lá do produto notável do 8º ano, vai falar assim, ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. O que você falou, prof? Não, pode fazer x mais 5, que multiplica x mais 5. Pode, gente, pode. E aqui, x mais 3, que multiplica x mais 3. E esse mais 6 ao quadrado, a gente já pode resolver por 36. Daí, o que a gente vai fazer? A distributiva. A minha professora do 8º ano me fez decorar aquele negócio. Nunca vou esquecer, o nome dela era Mari. E ela falava assim, não bobeie, não bobeie. Então, tá. Nada a ver. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 5, 5x. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 5, 25 igual. Vai ficar apertado. Muito bem. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 3, 9 mais 36. Prometo que eu vou melhorar o espaço. Agora, eu vou juntar esse x aqui com esse x. Vamos ver o que vai dar aqui, ó. X ao quadrado mais 10x mais 25 é igual a x ao quadrado. 3x mais 3x, 6x. 36 mais 9, 45. Beleza? O que eu vou fazer? Ah, vai cair numa equação do segundo grau, vou ter que fazer Bhaskara. Não, criatura. Ó, tava somando, vai diminuindo, o trem vai zerar. Então, eu vou juntar tudo que tem x para o lado de lá. Então, vai ficar assim, ó. Já estava aqui, x ao quadrado e 10x. Vou trazer diminuindo o x quadrado e o 6x. Certo? Quem estava lá do outro lado? O 45. Quem que eu vou levar para o lado de lá? Ah, o número. Então, eu joguei o que tem x para o lado esquerdo, para o primeiro membro, o que não tem x lá para o segundo. Então, vai ficar menos 25. Certo? Tudo bem até aqui? Ok. Tenho um trem. Perdi esse trem. Fiquei sem nada, né? Eu tinha um trem, perdi o trem, fiquei sem nada. Tenho 10. Perdi 6, me sobraram 4. E 45 menos 25, ó, que conta difícil. Tá multiplicando? Jogo dividindo. 20 dividido por 4 é 5. Isso significa que se eu colocar o 5 aqui, ó, 5 mais 3, 8. 5 mais 5, 10. E eu quiser comprovar se realmente eu encontrei o valor certo para o x, é só eu fazer. Quanto que é a hipotenusa? 10
10 ao quadrado, 100. 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. 100 é igual a 100? Verdade! Muito bem. Então, vamos para o exercício 2. Se ficou alguma dúvida, mande um WhatsApp, ligue. Não de madrugada, por favor. Mande um sinal de fumaça, um e-mail, qualquer coisa. Aprenda, porque vocês vão precisar para o ano que vem. Ok? Vamos para o próximo exercício.